Na nossa revisão, então, lembrando que cai vai ser organelas, fotossíntese, respiração celular. Então, são as matérias importantes que a gente tem que estudar, que é o 6, 7 e 8, se eu não me engano. Então, isso que cai em prova. Começando com as organelas, né, que é as funções principais da célula. Então, vocês têm que saber quais são as organelas: centríolo, ribossomo. Lembrando que o ribossomo não é uma organela verdadeira. Complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. E aí vocês têm que saber qual é a função de cada um. Por exemplo, complexo de Golgi, ele vai armazenar, empacotar e liberar as substâncias. O retículo endoplasmático rugoso, por exemplo, o retículo endoplasmático não rugoso, por exemplo, ele produz hormônios, esteroides. O não rugoso, ele vai ajudar na síntese proteica. O rugoso vai ajudar na síntese proteica. Então, são coisas que a gente tem que saber. O centríolo vai lá ajudar na hora das divisões da mitose, o fuso mitótico. Qual a importância da mitocôndria numa célula eucarionte? Qual a importância do cloroplasto numa célula eucarionte, só que vegetal? Né? Qual que pode ser essa diferença entre célula vegetal e célula eucarionte animal? Tá? São coisas que vocês têm que saber. O peroxomo, lembra lá que ele age parecido com o lisossomo, só que daí na parte principalmente da água oxigenada. Lembra que a gente falou da água oxigenada, que na bactéria anaeróbica ela mata quando a gente joga lá? O lisossomo, a importância que tem o lisossomo, por exemplo, lá nos dedinhos, né, dos bebês, quando eles nascem, é o lisossomo que vai lá e digere essa parte que é grudadinha nos nenéns, tudo bem? Então, nessa parte de organelas, dá uma focada na função principal de cada um. Dá uma olhada lá nas funções e vê qual que é a mais importante delas. Na parte da fotossíntese, focar bastante aonde ela realiza, quais são as organelas responsáveis, lembrando que ela ocorre lá nos cloroplastos, porque ele tem clorofila, são duas fases, fase clara, fase escura. Não é que a fase clara acontece só na luz, a fase clara é a fase fotoquímica, né? Só acontece na presença de luz. Não é que ela acontece só durante o dia, ela acontece quando tem a luz, seja natural ou artificial. Lembrando que a fase clara acontece lá nos tilacoides. Quem que é produzido, né? Entra lá a água, ela entra nessa fase, a água e a luz, e eu tenho como produto ali agora o oxigênio. E aí manda lá o ATP, o NADP, manda para a fase escura. A fase escura é a fase onde vai ser produzida então a glicose, que é a fonte energética da planta, né, que é o seu açúcar energético na fase escura. Essa fase escura acontece no estroma. Ela se chama escura porque ela não necessita de luz. Não é que ela não acontece durante o dia. Ela pode acontecer em qualquer momento. Só que ela precisa... ela não precisa da luz, ela acontece com ou sem presença de luz, para ela tanto faz, tá? Então dá uma olhadinha lá no sintetizando, aonde que acontece a fase clara, quais são as importâncias da fase clara e a fase escura. Lembrando que na fase clara tem lá a quebra da água. Lembrando, gente, a água, o oxigênio que é liberado lá pela planta é de origem da água, não vem do gás carbônico. O gás carbônico vai dar origem à glicose. Já a água, né, o oxigênio da água dá origem ao oxigênio que ela lança para o meio ambiente, que ela usa para respirar, e ela também nos auxilia nesse aspecto, tá? Então, na fotossíntese é importante principalmente essa parte aí. Vê lá da clorofila A, clorofila B, né, que eu tenho diferenças clorofilas. Nem sempre o espectro verde é o melhor espectro para absorção da luz, né? A gente tem outras cores que também auxiliam muito na absorção da luz. Na parte da respiração celular, é uma parte que vocês devem ter um pouco mais de cuidado, uma parte um pouco mais complicadinha, né, um pouco mais cansativa, porque ela tem várias fases, ela tem vários ciclos, né, são 3 ciclos que a gente fala: ciclo de Krebs, a cadeia carbônica, a glicólise, não nessa ordem, né, mas a ordem seria glicólise,
ciclo de Krebs, cadeia carbônica. Então, esses 3 ciclos vocês têm que saber como que faz. Não precisa saber daqueles ácidos que a gente comentou, tudo certinho que vira ácido cítrico e depois mas quais são as fases? O que acontece em cada fase? Lembrando que a respiração celular é a quebra da energia para as atividades celulares. Então, a célula pega a glicose, por exemplo, vai quebrar essa glicose para liberar energia para ela conseguir fazer as atividades dela. Crescimento, respiração até do próprio organismo, melhoramento das células. Lembrando que quanto mais aquele local necessitar de atividade, pensa no músculo, mais mitocôndria ele vai ter, porque essa respiração celular ocorre na mitocôndria. Célula animal não tem cloroplasto, somente célula vegetal. Então ocorre lá na mitocôndria. Então quanto mais aquele tecido necessitar de energia, muito mais mitocôndrias vai ter naquelas células. Tudo bem? Porque ele vai necessitar de muita energia. Lembrando que os 3 ciclos, o que mais produz ATP é cadeia carbônica, tá? Lembra disso, gente. É importante. Lembrando, então, que a primeira fase é a fase da glicólise. O que é glicólise? Quebra da glicose. Formação lá do piruvato. Lembra lá do piruvato? Aquele nominho que a gente até brincou bastante, né? Que é importante saber e tal. O piruvato, ele vai se transformar em ácido acetil-CoA, que ele faz a ligação com uma substância, né, com a coenzima A, aí ele vira acetil-CoA, e ali ele realiza o ciclo de Krebs, que é o que? Liberar energia, né, lembrando então que na glicólise eu libero 2 ATP, eu gasto 2, na verdade eu libero 4, mas eu gasto 2, então são saldo de 2. Já no ciclo de Krebs, eu também tenho todo um ciclo que vai ser a quebra dessa glicose em várias categorias. Não vem aqui ao caso ficar falando ácido cítrico, ácido oxitalático, não é necessário. Também 2 ATPs. Lá na cadeia respiratória, perdão, não é cadeia carbônica, tá, gente? Cadeia respiratória é a mais importante, porque ela acontece, é onde vai ocorrer a maior produção de ATP, por volta de uns 30 ATPs. Lembra que daí tem pessoas que falam que está criando 30 a 32, tem todo aquele assunto que a gente comentou em sala de aula. Mas vocês têm que saber aonde produz mais ATP e a importância dessa produção de ATP. Onde ocorre, é importante saber que a glicólise ocorre fora da mitocôndria, ela ocorre lá no citoplasma, a primeira etapa. A segunda etapa, ela vai acontecer na matriz mitocondrial, ali dentro da mitocôndria. E a terceira etapa, nas cristas mitocondriais. Tudo bem? Tranquilo até aí? A parte da fermentação, são 2 tipos, que a gente mais trabalhou em sala de aula, que é a alcoólica e a lática. E aí é importante saber onde ocorre cada uma delas, que a fermentação alcoólica, por exemplo, ela transforma o ácido pirúvico em etanol, e aí a lática é ao contrário, o ácido pirúvico é transformado em ácido lático, tá? Dá uma lidinha aí, dá uma olhada aí, quais são os responsáveis, onde acontece a fermentação alcoólica, aonde acontece a fermentação lática, qual a importância para o humano, por exemplo, na parte da fadiga muscular, né, das dores musculares, que às vezes é a produção de ácido lático que está acontecendo. Então isso é importante saber. Basicamente, gente, o que vocês têm que saber é isso, tá? A prova tá bem simples, não tá difícil. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui. Outra coisa importante para saber também é sobre a parte do DNA. Lembrando que mitocôndria e cloroplasto têm seu DNA único. Porque lembra lá, na hora lá da fertilização, a mitocôndria do pai não entra, porque ela fica na cauda dos espermatozoides, por exemplo, no humano, e não no acrossomo. O acrossomo só vai ter a mitocôndria da mãe. Por isso que a gente fala que o mitocôndria tem DNA maternal, porque só vem da mãe, porque o pai não entra. Isso acontece também com o cloroplasto. Ele tem, né, a sua função ali única, e por causa disso não tem DNA do pai. Lembrando então que o processo fermentação acontece no processo anaeróbico. Outro jeito que a gente chama da cadeia
cadeia respiratória, a gente chama também de fosfolarização oxidativa, quer dizer, aquilo vai caindo, né, degraus em degraus, lembra aqueles degrauzinhos que a gente fez? Degrau em degrau, e esse degrau vai, então, dando origem a energias que libera mais ou menos, deixa eu só confirmar aqui, libera mais ou menos 30 ATPs. Tá? Então vocês têm que lembrar que aonde mais libera ATP é na cadeia respiratória e são uma fosforilização oxidativa, lembrando sempre do NAD e do FAD, que são importantes nessa parte, eles liberam a energia ou eles absorvem energia para outro ciclo. A prova tá simples, eu espero que vocês vão bem na prova, estudem bastante, vejam esse vídeo quando for necessário, façam um resumo, eu vou liberar para vocês o portal, para vocês estarem fazendo as atividades, e vamos lá, foco, estudo, Família Horizonte.